E aí, pessoal, nós aqui de novo, mais um podcast Pode Ser, onde a gente fala de cultura, a gente fala de esporte, a gente fala de inclusão, a gente fala de família. E hoje a gente vai trabalhar sobre o tema da inclusão, que vai ser o nosso carro-chefe aqui, mas também vai ter muita amizade, vai ter muita gargalhada no meio, porque é uma galera que eu conheci há pouco tempo, alguns. Tem gente que eu já conheci há uns 7 anos atrás. Então hoje eu tô aqui com a Rúbia, com o Rafa e com o Vaguinho. Então a gente vai bater um papo, galera. Bora. De boa, assim, tranquilão. Mas assim, pra galera conhecer um pouco vocês, eu vou pedir pra vocês só se apresentarem, tá? Primeiro as mulheres? Bora. Claro. Vai lá, primeiro. Vai lá, Rúbia. Boa noite, pessoal. Sou a Rúbia. Minha formação de base é Educação Física e Pedagogia. Minha formação na pós-graduação, na verdade, é Psicomotricidade e Análise do Comportamento Aplicado. E já há um tempo eu atuo com pessoas com desenvolvimento neuroatípico. Legal. Rafa? Boa noite, pessoal. Meu nome é Rafael, também sou formado em Educação Física, tenho pós-graduação em Psicomotricidade, também fiz o curso da terapia ABA acessível, sou professor de capoeira, né? Tenho um projeto voltado à criança autista com a capoeira e estamos aí para aprender um pouco mais aí. Show de bola. Uau! E aí, pessoal, sou o Vaguinho, sou da área da educação física também, sou psicomotricista e atuo em clínica e um espaço também físico próprio. Dou aula de futebol também, sabe aqueles tapas bonitos que a gente consegue fazer toda aquela jogada. Mas é isso, trabalhando com crianças neurotípicas também. E atípicas, sempre ajudando no desenvolvimento motor aí das crianças. Show de bola. Mas esqueceu uma coisa, não esqueceu? É o mais velho, né? 62 anos, já tá também, não, mas o slogan. Ó, galera, Força máxima, Vaguinho. ó, força máxima, isso nunca pode deixar. Não pode Na hora deixar. que escutar força máxima, Já sabe, força máxima lembra sabe. do Vaguinho. Então, assim, hoje a nossa mesa é repleta de professor de educação física. Eu também sou professor de educação física, né? Tô completando 18 anos de prefeitura como efetivo exercício. Acabei de fazer aniversário também, então... Parabéns, É. verdade. Parabéns! Boa. Obrigado. Faz esse papagaio. Trintão não é 30. fácil, não. Não é sempre. É o mais velho da mesa, Vaguinho, né? Então, assim, a nossa discussão vai ter muito de educação física, porque acho que é a nossa área, mas o Rafa já falou uma terminologia aqui que é interessante, que é o ABA. Quem pode explicar pra gente sobre o ABA? O que é o ABA? Então, o ABA é Análise do Comportamento Aplicada, né? Uma sigla em inglês que, né, o meu sotaque em inglês não permite que eu reproduza. Eu te entendo perfeitamente. Mas tem uma definição que eu até tenho aqui que eu acho muito bacana. Legal. Tá? É uma ciência baseada em princípios científicos do comportamento. Ela se concentra em analisar e modificar o comportamento, promovendo a aprendizagem, a autonomia e a independência da criança. Ou seja, a gente acredita, né, quem é analista do comportamento, que o ambiente ele interfere total no comportamento da criança. E você mudando o antecedente, mudando o ambiente, a criança pode ter uma aprendizagem mais eficaz, promovendo sempre a sua autonomia e a independência. Vocês conhecem o Fábio D'Angelo, que é professor também de educação física? Ele trabalhava com o Instituto do Esporte e Educação. E ele falava justamente isso, da interferência do ambiente. Sim. Então, às vezes, a gente tem... O Vaguinho deu o exemplo do futebol aqui. Então, deu atrasar um pouco a bola, eu já mudei totalmente o ambiente. Então, é bem interessante isso. E eu vi que vai ser uma pós-graduação em parceria com a Anchieta, né? Isso, perfeito. Sim. Isso. Tá. Vocês trabalham onde, os três juntos? Porque eu sei que vocês têm trabalhos distintos também, mas Sim, onde que os temos. três juntos trabalham? Hoje nós estamos na clínica Pediatherapies. 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 É Isso. muito Terapia, terapia. Aham. Então, pediatria, terapia. Pediatherapies. Tá. E ela fica próxima... Tem 2 unidades, né? Duas. Tem duas. Sim. Uma no centro, não me recordo o endereço, mas é no centro, próximo do quartel velho, e a outra próximo do Senac. Tá, essa aí que eu fui visitar Isso, vocês Na lá. Avenida Uhum. Coleta Ferraz. Coleta Ferraz. Exato. Que eu falei assim, eu já passei nessa rua, mas onde que fica essa rua? Depois, na hora que eu fui buscar no Google, me descobri, falei, pô, é a rua do Senac ali, é facinho de achar. Lá,
vocês têm um ambiente de vocês. Sim. Tem, assim, antes da gente chegar no ambiente, o dia que eu visitei, eu fiquei assustado com o tamanho do espaço que vocês têm lá. Sim. E uma hora acho que eu falei pro Vaguinho, eu falei, gente, quantas pessoas trabalham aqui? Porque toda hora que abre a porta e fecha, eu vejo gente diferente transitando, né? Então assim, eu já sei que hoje eu trabalho lá dentro, nas duas unidades, né? 250 profissionais. Sim. Vocês são Isso. da parte de motricidade. Isso, Tá. perfeito. Quais são os atendimentos que vocês conhecem que tem lá dentro? Porque eu acho que vocês não conhecem tudo, porque tem muita coisa, né? É uma clínica multidisciplinar, né? Sim. Então dentro dela tem fono, tem TO, terapia ocupacional, fisioterapia, tem o pessoal do ABA, Denver, Perfeito. O pessoal da Neuro. musicoterapia, arte-terapia. Isso, não. E aí tem dentro dessas áreas, e a psicomotricidade, né? Sim. E aí dentro dessas áreas tem os projetos, né? Cada área também atende os projetos que são muitos, assim, e que eu me perco também. Ali. Não, porque é muita coisa bastante mesmo. coisa. E graças a Deus consegue atender. É uma clínica que acredito que na região ela é bem completa, é a mais completa, que consegue atender a necessidade da criança, assim, no geral, sabe? Então a criança, a hora que entende essa necessidade dessa criança, a gente consegue fazer a anamnese, consegue fazer todo como que fala, a necessidade, entender essa necessidade dela para encaminhar no seu um profissional ideal. Tá. E atende só Jundiaí? Não, vem de fora, né? Não, vem de fora, Vem vem de fora. Cabreúva. Ah, tá. A clínica é em Jundiaí, mas vem a- Cabreúva, vem pessoal de Franco da Rocha. Que legal. Tem bastante Tem das bastante. adjacências. Louveira, Não, Itatiba, Itupeva. Itupeva. Ela pega toda a macro-região, Toda a né? região, Então, sim, é sim. e tá bem localizado, também próximo a Anguera, também é fácil para sair, Sim. para chegar. Então tem um estacionamento bem grande lá também, que Sim. dá para parar carro. Cara, eu fiquei fascinado quando eu fui lá. Eu conhecia de nome. Eu participei de um evento que eu falei com vocês lá aquele dia, que eu não vou lembrar o nome agora, que era da caminhada. Que era que usava verde, que era o dia que eu não vou lembrar. Do autismo? Não era do autismo. É o verde. Até eu falei do Vinícius, que era cadeirante, que é cadeirante. Foi na 9 de julho? Não? Foi na 9 de Foi julho. na 9 de julho. Isso, tá. 9 de julho. Debaixo do Pontilhão. Sim, Isso. sim. Nós participamos lá porque os pais do Vinícius, que é a Ana Paula e o Eduardo, eles são... É um casal que é amigo de um outro casal nosso, que o Vinícius, ele ia entrar no casamento desse outro casal, que é o Certo. Cleiton com a Ana Paula. Então, a gente foi lá para participar, porque tá todo mundo junto, era uma vontade muito grande de ver o Vinícius andando, e foi no casamento, nossa Que senhora, legal. o que tinha de gente chorando no casamento, porque a ideia era o Vinícius chegar na igreja, ele ir até a metade da igreja com a cadeira de roda, e depois ele ir caminhando. Deixou a cadeira aqui no começo e foi caminhando o corredor inteiro. Sensacional. Nossa senhora! A igreja inteira. E já começou já o casamento ali. Tá, começou fervendo. E isso ressalta a importância do trabalho de vocês, né? Assim, vocês, instituição, porque ninguém faz nada sozinho. Exatamente. Então, o dia que eu tava lá conversando, entrou a físio para conversar com vocês, entrou outra pessoa para bater papo com vocês. E o que acontece também na escola. Então, quando a gente entrega uma sala para um professor, a gente fala o que aconteceu. E eu vi essa troca acontecendo, assim, o menino maior que estava com você, o Leonardo. A hora que ele entrou na sala, a pessoa que trouxe ele até a sala, que veio acompanhando ele até a sala, ela passou um relatório pro Vaguinho, o que aconteceu, o que foi feito. E eu acho que isso é importantíssimo, né? Porque uma coisa que eu sempre digo aqui, que são os elos. Então, a gente vai formando elos de ligação que lá na frente forma uma corrente gigantesca. E o melhor, né? Uma corrente do bem. Tá. E é legal o que você comentou agora, porque assim, se a gente pensar num desenvolvimento para ter continuidade, então essa continuidade é o que faz o desenvolvimento acontecer. Sim. Quando esse desenvolvimento não acontece da maneira esperada, é porque houve uma interrupção ali. Então não teve uma continuidade. Então essa continuidade a gente precisa ver, precisa ter isso daí. Então quando acontece uma interrupção ali, no caso, o adolescente chegou, ninguém fala nada e eu vou propor algo novo para
adolescente, de repente ele tá numa situação, numa vibe, num comportamento, e aí eu venho com o outro. Teve uma interrupção. Se eu entendi o que está acontecendo, eu vou me moldando também, porque na psicomotricidade fala-se que o tônus que você se encontra, a maneira que você está, é o que vai transferir pro próximo. Então, assim, se eu chegar aqui, ranzinza, bravo, como que vocês vão estar? Vocês vão já me perceber e vocês, de repente, vão até evitar fazer um tipo de pergunta. Vocês não vão brincar tanto. Se eu chegar aqui já fazendo festa, o clima já está leve, já está tranquilo. Mais propício. Então, a hora que a gente recebe esse relato, a gente já entende, muda, modifica perante o que ela vai dizer. Então, esse seria o ideal, porque através do nosso comportamento é o que a gente consegue a transferência para a criança ou não. Legal. E tem um exemplo que eu sempre gosto de citar, né? Porque muitos pais, né, ficam muito preocupados com a questão da fala. Alguns com a leitura, outros com a escrita. É importante também. Só que dentro da psicomotricidade, o que a gente não pode esquecer é que não dá para fragmentar uma criança. A criança, ela é única, certo? Ela é singular. E o exemplo que eu sempre dou é o equilíbrio. O equilíbrio, ele está relacionado com a fala. Por quê? Ele está correlacionado com o sistema vestibular. Então, a gente entende que a parte motora é muito importante porque a gente trabalha também juntamente com a equipe multi-interdisciplinar e a gente também tem um papel fundamental para essa fala vir. Que a partir do momento que eu trabalho esse equilíbrio dessa criança, que esse sistema vestibular começa a se adequar, a fala vem. Claro, nem sempre. Mas algumas palavras soltas, ela começa a fluir. Algumas coisinhas começam a ficar mais fluido, exatamente. E você fala, vocês estão falando na questão do equilíbrio, né, do pensar como um todo. Sábado eu estava num chá de bebê e eu estava conversando com outro professor de educação física amigo meu. E ele teve uma lesão no joelho igual o meu, só que ele já fez cirurgia e tal. E ele perdeu a força na perna. Ele falou assim, Serginho, é impressionante o quanto eu perdi de equilíbrio. E isso afeta tudo. Sim. Esquema, imagem corporal. O meu problema começou no tornozelo. Eu machuquei jogando basquete há 1 ano e meio atrás. Demorei 6 meses para ir para físio, porque a gente, educação física, a gente sabe o que precisa, né? Você vai, você não vai. Dei sorte de chegar na clínica. A pessoa que me recebeu olhou pra mim e falou assim, nossa, Serginho, tudo bem? O cara me conhecia, que é o Casão, tô voltando, né, Casão? Me recebeu super bem, fui muito bem atendido pelos meninos da clínica, pra fortalecer e fazer o reequilíbrio, né? Porque Exato. Do tornozelo foi pro joelho do outro lado, de tanto compensar. Exato. Então, sobrecarga. No dia que a gente tava lá, você tá fazendo um trabalho de tônus muscular com equilíbrio, porque a pessoa que você estava tratando era muito tensa, né? Sim. Uhum. E lá, como que vocês dividem o ambiente de vocês? Porque é uma sala ampla com muito estímulo. Sim. Porque tem muito estímulo lá. Como que chega? Então, chegou a criança X, a Rúbia vai receber. Chegou a criança Y, o Rafa vai receber. Chegou a criança Z, o Vaguinho vai receber. Como que é a dinâmica de vocês da distribuição do trabalho? Eu faço a rasgação de seda agora ou depois? Eu acho importante entender essa criança primeiro, né? Então, a gente tá falando até da questão do autismo, né? É importante dizer que eles são únicos, né? Sim. Cada um tem o seu jeitinho, cada um tem a sua característica, né? Até quem não, os que não são autistas também vêm com umas demandas motoras, demandas emocionais, né? Que é importante a gente sempre frisar isso aí, né? Porque são vários aspectos numa criança só. Sim. Né? Então, assim, pode acontecer ou acontece de eu, a Rúbia e o Vaguinho, né? Lembrando que tem o Samuel também, nós 4 pegarmos 4 crianças. O Samuel eu não conhecia no dia. 4 crianças diferentes. Né? Então são 4. É isso que eu quero entender, como assim, que funciona. Então, mas né? a cereja do bolo, né? Por isso que eu brinquei, né? Faço uma rasgação de seda agora ou depois. É que nós 3, a gente se entende muito bem. É uma sinergia muito legal, que nem hoje é um dia que tá os 3. E aí a sintonia é muito bacana. Então, só de olhar, um já entende o que o outro precisa.
E aí tem crianças que realmente dá pra gente fazer as mesmas atividades, entendeu? Com os mesmos objetivos. E aí um acaba colaborando com o outro. Claro que tem crianças que nem no caso hoje aconteceu, de ter um grupo com o Rafa, um com o Vaguinho, e a que eu estava não dava. Mas mesmo assim a gente adaptou, fizemos um pouco com ela é TEA. E depois ela foi, momento de lazer dela, mais tranquilo, aí nós voltamos de novo e a atividade deles correndo solta. E no último horário, os nossos 3 se equiparavam, e aí a gente fez a semana das Olimpíadas e deu pra gente, e fluiu super bem. Legal. Então a comunicação entre nós, essa questão da sinergia, ela é muito importante no trabalho que faz um time, que é um trabalho em equipe. Né? O trabalho em equipe é fundamental, né? Funciona. Você está falando do elo de vocês, eu estou lembrando no laboratório de tecnologia que eu trabalho. Tem o Alan, que foi o primeiro professor com quem eu trabalhei lá quando eu cheguei. Eu cheguei lá no finalzinho da pandemia e a gente estava naquela época que as escolas elas se organizavam, então eu ia um pouco para a escola, não ia, uma semana ia um aluno, ou uma semana ia outro. Dia par ia um, dia ímpar ia outro aluno. Então as escolas se organizaram como que dava na época, né? Que ninguém sabia o que ia acontecer. A quarentena que durou muito tempo, né? O primeiro era a quarentena até 14 dias, depois foi dobrando e foi esticando. E eu e o Alan, a gente trabalhou muito num projeto. Então assim, a gente ficava muito num projeto, trabalhando todo dia a gente fazia atividade, porque no nosso primeiro ano pós-pandêmico, nós fizemos um projeto que a gente tinha que atender a mesma sala 2 vezes, então não podia falar diferente pro Vaguinho e falar outra coisa lá pro Rafa, porque os dois estão na mesma sala. Então a gente fez um projeto que a gente começava num dia, ou a parte física dele, mas a parte de teoria, que é a parte que eles tinham que programar, o rodízio no laboratório, era igual para todos. E com isso, eu e o Alan, a gente foi se entendendo muito bem. Aí teve uma formação lá na Argos e eu queria buscar uma peça. E eu não sabia, fugiu o nome do raio da peça. E tava eu e o Alan. E eu tentando, a minha diretora tava sentada aqui lá no laboratório que ela tava acompanhando a formação. Foi o único dia que ela acompanhou a formação. Aí eu virei assim, Alan, pega aquele negócio lá pra mim. O Alan foi lá, buscou, deu na minha mão. Então, gente, como eu tava falando, esse daqui, tal. Ela virou assim, pega aquele negócio, falei assim, ele sabe o que é? Carol, fica tranquilo, porque eu e o Alan, a gente se entende. Porque é isso. Ele tava, né? Ele tava ali. Tava ali com você. E é legal porque, assim, a oficina de programação trabalha no laboratório de tecnologia, né? Eu sou da educação física, mas no laboratório de tecnologia. A gente lá trabalha em estações. Então geralmente, são como a gente tá aqui, né? Estação 1, 2, 3 e 4. Então, geralmente, no trivial, o que eles fazem? Eles fazem uma pesquisa, eles fazem uma modelagem 3D, tem uma estação maker e uma estação de programação. E a cada tempo eles vão rodando nas oficinas. E nesse meio tempo, a gente está conversando com o professor para mostrar para ele possibilidades tecnológicas para ele implantar na turma dele. Então é muita coisa, igual o estímulo de vocês lá. Sim. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E eu e o Alan, ele fala assim, Serginho, eu olho para trás assim, ele faz assim, tal, balança o braço, fechou, já sei. Eu falo dele, ó, já sei, 2 minutos a gente vai tocar. Então, ó, café, precisa voltar. E assim, flui o dia. A gente trabalha tanto, e assim, chega no final da tarde, pô, deu tudo certo, né? Tudo certo. E a gente senta, troca ideia. E é uma leveza quando essa vibe acontece, é muito gostoso, que nem hoje. Hoje no final a gente tava, olha, é exaustivo, tá? Não é fácil. Porque é um trabalho físico, né? Físico, exatamente. Não só físico, mas também mental. E no final, agora, a gente estava os 3 envolvidos com a criançada jogando. E assim, um brincando o tempo inteiro com o outro. E assim, o último era o que? Era futebol, né? E aí eles entraram também, eu fui pro gol. E aí um chutava e eu defendia e a gente brincava. E assim vai fluindo num final de dia que também está exausto. Mas é o que o Rafa falou. Acolher essa criança, olhar para ela. Então ela passou na porta lá, o Vaguinho falou, se ela tiver carrancuda, você vai dar um passo e vai esperar ela definir o que ela... Isso é um trabalho mental. É uma leitura, né? Porque assim, você precisa pensar tudo o que a pessoa vai transmitir. Sim. Então não dá. O dia que eu tava falando lá, que eu tava lá com vocês, eu esperei um pouco para depois me aproximar das crianças. Sim. Por quê? Entender a situação. A gente tem que ver a situação. Primeiro, eu não tô no meu ambiente, é o ambiente de vocês.
Então eu sou o ambiente externo ali, Exatamente. que ninguém conhece. O agente, né? Aí eu cheguei, deixei lá, vocês foram, tal. Aí um passou perto de mim, eu peguei, coloquei a mão. Daqui a pouco tava brincando com ele. Brinquei até com o arco, né? Assim, fizemos o arco lá junto. É verdade. Então, assim, isso demanda muito trabalho. É um diálogo, né? E eu falo que é um diálogo, eu falo não, né? Na psicomotricidade se fala de diálogo tônico. A gente conversa através do corpo. O corpo, ele fala. O corpo, ele expressa. O corpo, ele te dá toda a resposta, ou melhor, tudo, ele diz tudo o que precisa. Só que se a gente não tiver um olhar para entender esse corpo, a gente vai estar impondo coisas e vai acarretar um desequilíbrio. Então a gente precisa sempre estar atento no que o corpo está dizendo. E ele não fala, mas ele expressa. Ele não verbaliza. Exatamente. Mas ele está falando Ele com você. fala. E aí, conforme a permissão, vamos pensar, né? Eu gosto de brincar na paquera, né? Quando era mais novo, a gente paquerava, né? Eu não sou desse tempo. Você não vai chegar naquela menina, naquela paquera, você não vai chegar se ela tiver com a cara feia. Ou se ela tiver com a cara feia, você olhou, ela abriu o olhar, poxa, ela permitiu, você aproxima. Senão, você recua. E o diálogo tônico com as crianças é a mesma situação. A gente precisa ver a hora que a gente vai pegar, a hora que ela quer que pegue, a hora que ela quer que chegue, que ela quer correr. Ou você corre junto, ou você não corre. Então, assim, é muito legal, é muito bacana quando você vê duas crianças que não se conhecem e, de repente, elas chegam num ambiente. E aí, se você prestar atenção, você começa a ver como que elas se aproximam. Como que é que acontece essa aproximação e essa amizade para poder brincar. Então, uma está de um lado do salão, outra está do outro lado. Mas elas estão se conversando. Porque, de repente, um dá um passo para cá, a outra dá um passo para lá. E aí, daqui a pouco, uma está correndo aqui, outra está correndo lá. Daqui a pouco, elas vão se aproximando. E ninguém falou nada com ninguém. E elas, nesse diálogo tônico eles estão juntas. Daqui a pouco um copo descartável do brinquedo. Exatamente. Daqui a pouco um joga para o outro, daqui a outro responde. Então, essa percepção, esse olhar que a gente precisa ter para que a gente consiga realmente chegar nessa criança, para criar um vínculo e através desse vínculo a gente conseguir fazer essa transferência. E sabe o que é mais da hora? Que nesse exato momento, essa exata explicação que você acabou de dar. O pai depois vai pegar o filho. Quem você está brincando? Tá brincando com meu amigo. Exatamente. Acabou de conhecer, mas meu amigo. Exatamente. Por quê? Porque não teve voltando ali, não teve nenhuma interrupção. Houve uma continuidade em um diálogo que foi acontecendo à distância, se aproximou, um permitiu o outro na relação e aí construíram uma amizade. E é assim que a gente precisa acontecer. Se a gente pensar na escola, se o professor é aquele professor, de repente, carrancudo, aquele professor bravo, ele não cria um vínculo. Porque tem professores que você fala, aquele professor é maravilhoso, nossa, eu quero ir porque eu gosto da aula dele. Tudo que aquele professor falar, ele é um objeto de transferência para você, porque você teve um apego, você teve uma afinidade, e aí acontece. Então, o nosso papel como psicomotricista, temos que ser um objeto de transferência para essas crianças, porque elas precisam nos olhar, ter um afeto e a gente conseguir entender o que ela traz para a gente, qual é a dificuldade que ela traz para que a gente ressignifique. Porque por que ela não está querendo jogar? Por que ela não está querendo brincar? Por que ela está negando? O que está acontecendo? Qual foi a parte que teve essa interrupção, que não teve a continuidade? Exatamente. Então, se a gente conseguir ter esse olhar, por que ela não deixa eu me aproximar? Então, assim, tem toda uma relação ambiente que antecede. Exatamente. E aí a gente precisa criar um contexto para que nesse contexto a gente consiga modificar o que foi interrompido, para sim dar a continuidade e a criança conseguir aceitar, se relacionar, continuar com a fluidez. E até muito tem legal. um nome isso, né? A gente chama de rapport. Rapport, que é a criação de vínculo, é trazer a criança para si, é trazer essa pessoa
para você. Então, não de imediato a gente já começa com atividades mirabolantes, não. A gente faz o rapport primeiro, aí no momento, tem que ter uma boa leitura também, no momento que a gente vê que a criança deu abertura, a gente já entra com uma atividade de baixo custo de resposta. E aí a gente aumentando a intensidade. Quando você vê, aquela criança do começo, do primeiro atendimento, vai estar no quarto atendimento, já não é mais a outra mesma. criança, Ela já está se permitindo. Isso é muito lindo de ver. Vocês já trabalharam em escola? Sim. Já, sim. Todos? Sim. Você tá falando da proximidade de gostar da aula, né? Gente, que a gente sofre na escola, porque a gente só gosta da educação física, só da aula da rua. Mas na clínica também, a mesma coisa. As meninas ficam bravas com a gente. Aí lá você na fala, clínica. por quê? Por quê? Porque a gente permite. Exato. A gente permite, é gostoso, a gente faz o que a criança deseja. Então, se a gente não se importar com isso, se você tem um desejo, eu preciso entender esse desejo e através desse desejo a gente trazer a criança do prazer ao saber. Então a gente pega essa criança que ela tem um prazer, uma vontade, a gente traz ela do prazer que ela tem para o saber que é a próxima etapa. Então, poxa, é aí que a gente constrói. E é importante, não é que a criança faz o que ela quer, não é isso. É que a gente usa do que ela traz. Um exemplo muito legal foi até na quarta-feira passada, um paciente nosso, para você ver a sintonia da gente. Sim. Ele chegou, pegou um taco, tinha um bastão, era um bastão, e com uma bolinha de tênis. Ele começou a sinucar. Eu olhei pro Vaguinho, o Vaguinho olhou pra mim, olhamos pro Rafa e falei, não é possível. O que a gente começou a fazer? Atividades de sinuca, educativas de sinuca. Então a gente colocou primeiro alguns círculos ali para ele tentar parar a bolinha no meio do círculo, depois a gente foi pro cone. Então é algo que ele trouxe e a gente já fez uma atividade. E se você for ver bem os objetivos, o que dá para você trabalhar num jogo, assim, explorando um jogo de sinuca? Que ele trouxe, dentro Exato. do prazer dele. Se você tiver Exato. leitura, dá pra você passar pra muito lado. Que nem o dia que a gente tava lá conversando, lá na clínica, eu lembro do Rafa. Por quê? O Rafa tava numa luta. Porque é o mais bonito. O Rafa tava numa luta pra tentar que a criança se concentrasse. Sim, Porque verdade. aí uma hora ele falou pra mim assim, deixa ele Tempinho dele se regular se e tal, regular, né? tal. O Rafa tentou de novo a segunda vez, o menino ainda não estava pronto para aceitar aquela interação com o Rafa. E depois, na hora que ele começou a entender tudo, como o Rafa começou a entender como o menino se encontrava, e ele foi começando a se aproximar, levou ele para um outro espaço, diminuiu o espaço, diminuiu a quantidade O de estímulo, né? Exatamente. e virou um perfeito. sossego. Respirou, voltou. Até a música a gente conseguiu ouvir. Sim. Então, assim, Exatamente. vocês estão falando, eu acho que foi no primeiro podcast, eu falei de um ex-aluno que eu tive, foi exatamente esse processo. Ele era do 3º ano, ele chegou na escola, ele era não verbal, ele morava com o pai, porque se eu não me engano, a mãe era falecida, mas eu não tenho certeza disso. Mas ele morava com o pai, era o pai e ele. O pai trabalhava em casa para dar o suporte pro menino. Então ele chegou na escola e não falava nada com ninguém, que ele não verbalizava nada mesmo. Chegava, tal, isso que aquilo, tal. Primeiro dia, a coordenadora chegou lá, cansada, porque ela estava atrás do menino na escola inteira, a escola era muito grande. Aí o menino entrou na quadra, eu olhei para ela, um arranhão no braço, e ela falando assim, Sérgio, isso aqui não é nada não, que ele já arrancou um tufo do meu cabelo. Aí eu falei pra ela assim, como você explica depois pro Gil, que é seu marido, né, que eu conheço o marido dela. Só que aí, foi passando os dias e esse aluno ficaria na escola o ano todo. Como que eu resolvi a situação? Eu conversei com as 2 salas do 3º ano, porque como ele era do 3º ano, e na época só tinha 2 salas, eu falei com elas, o aluno vai entrar na aula a hora que ele quiser. Porque ele tem o tempo dele, aí ele saía da sala e corria, então ele falou assim, ele vai entrar aqui, porque era um espaço aberto, espaço amplo, tinha objetos que ele gostava, ele vai entrar, ele vai participar, ele vai sair e a gente vai continuar a aula. Fechou? Fechou. 1 mês, 2 meses, e esse menino ia e voltava. Ele apareceu nas aulas do 1º, do 2º também, mas com menos frequência. Beleza. Passou um tempo, eu tinha um banco, aqueles bancos suecos, tem um banco lá, eu sempre sentei no banco e a criançada sentava na minha frente, porque eu gostava de olhar no olho, né? Pra explicar a situação. Chega o aluno, senta do meu lado. Aí ele senta do meu lado, daqui a pouco ele vem e me abraça. Eu olhei assim, olhei pra eles assim, porque até então ele nunca tinha sentado, né?
Ali já criou o vínculo. Aí, quer falar? Aí ele não falava, porque ele não verbalizava, mas ele falava assim. Do jeito dele ele falava. Todo mundo entendeu? Beleza? Fechou? É isso? É. Então assim, a partir daí, eu corria com esse menino na escola, eu saía com ele, eu pegava ele, vinha pra cá, eu brincava com ele. Eu tinha total liberdade com ele, porque eu construí. Demorou um pouco mais de tempo, porque era uma escola, mas... Construiu o vínculo. O resto do ano, eu adorava. Eu olhava da escola assim, eu olhava assim, eu vou te pegar. Eu saía correndo até dele na escola e eu falava pra todo mundo, só eu e ele pode correr, ninguém pode correr mais não. E era bem bacana. E é gostoso, né? É gostoso quando percebe essa mudança. E o espaço foram vocês que construíram, a sala que vocês interagem hoje. Ou já tinha coisa lá que... Já, não. Quem que é mais antigo lá? Vaguinho. Eu sou mais novo e o mais antigo. Em todos os sentidos, ele é o mais antigo. Em todos. Ele é vintage. O pior é que a hora que tava falando do namoro, eu já imaginei ele no coreto, assim. Esses exemplos épicos dele, né? Mas é bem interessante. Clássico. E é real. Não, mas você chegou lá, já tinha alguma coisa A construída? gente foi construindo algumas coisas, foi fazendo não digo mudanças, né? Mas eles dão muita abertura pra gente conseguir construir o que é necessário, né? Dá a liberdade, olha, se vocês precisarem conseguir, tiver material, vocês compram e depois você passa pra gente, dá uma consultada pra ver se não foge muito do orçamento. E a gente vai construindo aos pouquinhos e tudo que vai para melhorar, eles dão baita de um suporte. Para mim, assim, a clínica ela é fora do padrão. Não tem muito o que falar, eu só tenho que agradecer porque... eu achei legal aquela cama de gato lá. Essa cama de gato que vocês construíram lá é muito da hora. Sensacional e assim, é um material que se você for ver é PVC. PVC elástico. Coisa simples e se me permite, a gente estava muito inquieto, né? Alguns tempos atrás que a gente tinha que levar uma novidade. Ia ter a semana de férias e o Vaguinho também, não, porque é o corpo e a gente abraça essa ideia mesmo que precisa ter essa expressão corporal, essa criança precisa ter uma consciência melhor para poder aprender. E eu já passei por outras instituições, né? E eu comecei, né, na Mãe de Todas, que é a Associação de Amigos do Autista, na AMA, em São Paulo. E lá, junto com uma fisioterapeuta, eu dava o curso do Relation Play. Apresentei pro Vaguinho e pro Rafa. Na hora eles compraram a ideia. A gente teve o quê? Menos de uma semana, né? Pra entender como é que fazia, para explicar. E aí a gente aplicou com os profissionais, com os terapeutas, juntamente com as crianças. E foi um sucesso. Agora eu vou apertar a tecla SAP, tá? Relation Play, traduz pra nós aí, Relation Play é a relação É a relação com complementar o corpo, né? Exatamente. É a relação com o corpo. Então, como que a criança se relaciona com o ambiente, com o eu e com o outro. Então, através disso, a gente faz com que ela relaxe, preste atenção nesse tônus dela, nesse corpo dela, para interagir com o outro. Então, é algo que a gente traz ela pro eu. Então, a ideia é você, de repente, colocar ela numa situação que ela se perceba. Então, isso quando ela trouxe, a Rubia trouxe, eu falei, interessante isso, peraí. Aí comecei a buscar. Aí começou, olha isso aqui, falei, isso aqui é além, isso aqui é fora do normal, isso daqui é necessário. Por quê? Porque daí a gente começa a entender que essa relação corpo, a criança e o outro, não tá se perdendo. Tá. Por quê? Porque eu não tô tendo mais... tela. Exatamente. Então, uma das coisas. Como que se dá o desenvolvimento? O desenvolvimento dá com a relação com o outro. Mas se está se perdendo, por que está se perdendo? Porque essa relação foi cortada. Não está acontecendo. E aí quando ela traz essa técnica não seria técnica, né? Um método, enfim. Um movimento, Sherborne. É algo que se resgata, que foi muito legal, porque teve uma vez eu estava com uma criança na sala, né? E aí um pai falou assim, eu fiz isso com ela, né? Ele falou assim pra mim, cara, eu fazia isso quando criança. Verdade. Aí eu logo pensei assim, poxa, por que não faz mais agora? Exatamente. Por que parou de fazer?
Então, olha que legal e olha que relato rico, né? Porque na psicomotricidade também fala que o chão ele é uma vertente assim, vertente não digo, essa palavra me fugiu, mas tem uma relação muito forte com a relação com a mãe. Então, o chão ele traz segurança. A mãe traz segurança. Sim. Então, se o chão traz segurança e a gente não tem mais as brincadeiras com o chão, como que a criança vai ficar segura? Então, quando trouxe essa metodologia, essa atividade, eu falei, cara, é isso. É isso que a gente precisa resgatar, é isso que a gente precisa proporcionar para as famílias, é isso que a gente precisa trazer, fazer com que os pais, as famílias percebam a necessidade de oferecer isso para os seus filhos. E é legal porque assim, em 2019, eu comecei a construir, na verdade, em 2019 eu executei, mas acho que desde 2013, eu era supervisor. 2012 eu queria fazer esse projeto, que de 13 a 17 eu fiquei fora da sala de aula, fora da quadra, que era o resgate de jogos e brincadeiras. Então eu fiz uma vez com os alunos, mas mandando um bilhete pro pai. Então o pai ia descrever a brincadeira, ainda até eu brinquei com eles na reunião, né? Expliquei para eles como eu queria, o que eu queria, tá? Eu falei assim, se for coisa muito difícil, eu vou chamar vocês para explicar, tá? E tinha uma mãe que ela tinha acabado de chegar do Japão. E ela trouxe uma brincadeira, falou, professor, se precisar, eu venho aqui, tá? Eu falei, eu preciso sim, pode vir. Porque ela trouxe uma brincadeira de lá, porque eles viveram muito tempo lá. E depois trouxeram os 2 filhos para cá, que os 2 filhos, foi o professor dos 2 filhos. E o ápice para mim foi o dia que eu consegui executar o projeto do jeito que eu queria. Comecei na segurança, falei, vamos jogar na segurança, porque peguei os mais velhos, 3º ano, que não era a sala daquele menino que eu queria explicar, ele já tinha saído, ele estava de manhã. Falei, vocês vão trazer o que vocês entendem como brinquedo, que era o copinho de plástico do exemplo que o Vaguinho estava dando. O que vocês entendem como brinquedo, vocês vão trazer. E veio de tudo. Aí fizeram uma brincadeira lá, então eles foram pra quadra com todo o brinquedo e tal, e organizamos 0 acidentes. O mais legal, o 1º e o 2º ano, professor, quando vai ser a gente? Eu falei, vai chegar, eu preciso da ajuda de vocês, mas vai chegar. Aí eu fiz na Semana das Crianças. Peguei a escola inteirinha, tudo que for brinquedo, vocês podem trazer. Tem um menino lá, ele é filho de uma amiga minha, eu conheço ela da infância. O pai dela, ele é mais alto que eu, grandão, assim, forte. O filho, ele é grandão também. Ele tava com uma Nerf gigante, mas gigante a Nerf dele. Porque no dia do brinquedo normal, não podia trazer. Mas nesse dia ele podia trazer. E eu falei pra ele, você vai brincar. Vai respeitar todo mundo. Se alguém quiser brincar com ela, pode brincar. E na mesma sala tinha um menino que era muito pequenininho. O menino pegou assim, era 3 vezes maior que ele a Nerf. Eu lembro que no dia, na escola, eu tinha umas 70 bicicletas na escola. Eu tinha carrinho de rolemã, que o vô fez o carrinho. Agora é parte da afetividade. O vô fez o carrinho. Show. Pole, pequenininha. Tinha de tudo na quadra. Ah, tava com perna de pau lá esses dias. Eu fiz perna de lata uma vez. Aprendi a andar. Pronto. Imagina quantos acidentes? 0. Eu falo assim, tem vídeo eu dando aula em cima da bicicleta. Então eu tava com o celular filmando, eu tô andando para um lado do outro da quadra, me chama, eu vou de bicicleta pro canto. Então, quando eu fiz os jogos brincadeiros, os pais compraram de uma tal maneira porque eles se viram na infância, né? É o resgate, né? Sim. Esse é o Memória afetiva. Memória afetiva. E o mais gostoso é se caso a gente pensar nos materiais transformáveis. Os materiais que você consegue, tem um livro que chama Não é uma Caixa, né? Que esse livro ele conta uma história de uma criança que ele está brincando, se interagindo com uma caixa, e aí a pessoa fala assim, que você está aí jogando água na caixa? Aí ele, não é uma caixa. E daí tem um outro desenho que mostra que é um prédio que estava pegando fogo na imaginação da criança. E ele era o bombeiro. E ele era o bombeiro. Então, olha a imaginação. Aí passa um outro. Por que você está sentado assim, nessa caixa? Aí ele, não é uma caixa. Aí o desenho tá lá, que ele estava num avião. Então, assim, esses materiais transformáveis é o que dá criatividade para as crianças, é o que traz a criatividade. E os materiais que são estruturados,
eles limitam. Por quê? Porque eu vou usar o carrinho como carrinho. Eu vou usar a bola como bola. É claro que para o nosso público TEA é importante, porque eles não têm essa habilidade, eles não têm esse repertório. Então, no caso, né, é bom frisar que a gente precisa ensinar. Isso, mas veio também a porque parte da leitura. Da imaginação Sim. é uma coisa que Exato. eles Mas fica difícil. E aí vem essa leitura. Você está O falando, abstrato. eu participei de uma formação lá na educação, que a pessoa que ia dar a formação, ela colocou uma tela. Nessa tela tinha uma imagem e não tinha mais nada. E ela deixou a tela lá. Cada um foi expressando. Depois de 3 minutos, cada um fez sua leitura. Uma leitura, né? Sempre bom. Todo mundo falou, tal. Ela colocou a legenda. Acabou com a leitura de todo mundo. Então, assim, a importância de você deixar o criar. Sim. Exatamente. Às vezes, a gente quer muito que a criança faça aquilo que a gente quer. Exatamente. Então, eu falo, na educação física aqui de Jundiaí, lá atrás, a gente tinha o dia do brincar. Alguns professores ainda têm isso. E eu falo, dia do brincar, no dia livre. E é o dia que dá mais trabalho, porque é o dia que você tem que levar mais material para a quadra, é o dia que você tem que ter mais atenção, é o dia que tem muita coisa. Só que se você souber ficar fora da quadra e você observar Observar o que eles querem. as duas crianças que estão brincando no festa, Sim. que acabou de dar exemplo, você ganha muito. Porque a leitura que o Rafa falou lá atrás da criança, de acolher, então assim, você diminui o seu estresse durante o ano, né? Sim. E é Vamos muito lá. rico. Pode ir. E é muito rico. Uxi, É muito rico. Você sério? observar tudo isso daí, você fala, nossa, olha o que eles estão fazendo. Cara, e E tira a isso carga, não é, nossa. e não é resposta imediata. Não. Essa resposta dessa criatividade, ela vai vir no decorrer do tempo. Aham. Ela vai vindo depois que ela vai ter essa relação que ela está fazendo ali agora, ela vai usar depois. É sempre no futuro. Eu tive uma relação assim de quando eu troquei, que aconteceu várias coisas na minha vida, que eu na oitava série eu não era de estudar tanto assim, e aí eu fiquei de recuperação, os meus amigos passaram todos. E naquele momento eu falei, poxa, eu preciso estudar, eu tenho que estudar. E quando eu estudei, naquele momento eu aprendi a estudar, aí eu passei de ano, e essa conquista que eu tive nesse período me trouxe, me fortaleceu quando eu comecei a fazer, quando eu tive que fazer faculdade. Quando eu precisei fazer faculdade para mudar a minha situação de vida ali, essa lembrança de que eu conquistei, eu fui capaz de superar isso daqui. Então eu fui bom, eu sei estudar. Opa, peraí, a hora que eu entrei na faculdade, eu fiquei muito tempo sem estudos, né? Falei, poxa, aquela lembrança veio me fortalecendo. Então, olha as experiências, o que ela modifica na vida de uma pessoa. Então, é importante a gente deixar criar, porque aquela experiência, em determinado momento da vida da criança, vai ter um significado e fortalece. Exatamente. Perfeito. Vocês 3 trabalham juntos, mas eu sei que vocês também têm outros trabalhos fora a clínica, né? A Rúbia falou, deu um pouco de spoiler, que ela não começou aqui, começou em São Paulo, né? Sim, comecei Então em conta São um pouquinho Paulo. pra gente, Rúbia. Então, favor. na verdade, eu sempre quis trabalhar com crianças com desenvolvimento neuroatípico. Na faculdade, a primeira vivência que eu tive foi com deficiência visual. Mas ao longo do tempo, eu fui passando por algumas instituições. Na parte da pedagogia, eu fiz aprimoramento na ACD. Mas aonde me encantou mesmo, que eu falei, nossa, que deu aquele match, foi na Associação de Amigos do Autista, que eu trabalhei nas 2 unidades na AMA. Tanto na unidade de Cambuci, quanto na unidade de Parelheiros, que Parelheiros, assim, são todas as faixas etárias, assim, até os adultos, que até Lá é residem muito grande, lá. né? Exatamente. E aí, assim, as coisas foram acontecendo, trabalhei em escola também, mas a parte de trabalhar com crianças com desenvolvimento atípico sempre me puxava. Em alguns momentos eu até pensei em parar, que eu falei, não dá essa área, não dá. E aí, assim, as coisas começaram a acontecer, conheci uma família na qual eu participei do diagnóstico do filho mais velho, e essa família acabou criando uma clínica. E aí eu fui inserida no contexto mais clínico, comecei a ter mais contato, né, com psicólogos, porque eu ainda falo que a nossa formação
né, como educadores profissionais de educação física, ela é muito falha, porque a gente não tem costume de fazer relatórios, fazer avaliação. Então eu tive muitos ganhos A com o nossa pessoal base é muito fraca ainda, né? da formação. Na Exato. formação. E foi assim, onde me formou mesmo no contexto clínico. Então hoje eu posso dizer que eu estou mais para a parte clínica até do que para a parte escolar. E aí, nessas questões da vida, veio um convite que daí surgiu o quê? O Aquatea. O Aquatea vem de uma necessidade de uma academia da Zona Norte de São Paulo, onde os professores tinham bastante dificuldade em lidar com a questão comportamental dessas crianças. Então, eles têm um grupinho onde eram 2 professores e dentre eles tinham as crianças dentro do espectro autista. E provavelmente era suporte 2 e suporte 3. E aí eles estavam muito angustiados, porque são situações que angustiam e você não tem muita segurança na piscina, é complicado, né? Você, na parte aquática, parte terrestre até você se garante mais, mas na parte aquática... O solo firme, né? Exatamente, o solo firme, na parte aquática. E aí teve esse convite onde eu elaborei esse curso, e não é para ensinar, não é como eles vão ensinar a criança a nadar. O objetivo não era esse. Tem uma questão muito de manejo comportamental. E aí eu elaborei a parte teórica e a parte prática e levei para eles. Então foi um curso de um dia inteiro, onde nós, nessa outra clínica que eu estava, pegamos alguns pacientes, pegamos alguns suporte 1, bem bacana, e outros suporte 3. E na hora dessa vivência, teve um professor nosso que entrou juntamente com essas crianças na água, e eles de fora ficavam analisando, fazendo o raciocínio clínico. Porque isso é uma coisa que você, que trabalha em clínica, você tem que ter raciocínio muito rápido. E isso é treino, tudo é treino. Então, o Aquatea vem dessa questão do manejo comportamental da criança com autismo na água. Todos gostam? A grande maioria. Só que tem crianças que têm questões sensoriais que não vai ser de primeira que ela vai gostar da água. Às vezes a aversão à água também, né? O meio aquático Isso. Quando não tem aversão, ama de primeira e aí chora pra sair. Mas aí a gente tem a galera aí da terapia ocupacional, da integração sensorial, que vem com uma proposta também, que vai fazendo uma dessensibilização. A gente também pode fazer, analista do comportamento, uma aproximação sucessiva dessa criança na piscina, e aí para ela aceitar. Mas também aí quando aceita e essa aversão à água acaba sanando, nossa, aí são ganhos maravilhosos na água também. Então, o Aquatea vem daí, mas assim, qual que é, né, o grande gancho dele? É manejo comportamental. Legal. Rafa, eu sei que você trabalha com uma modalidade que alguns dizem que é dança, alguns dizem que é luta, alguns dizem que é arte, mas na verdade é um mix de tudo isso, né? Mix de tudo isso. Com o que você trabalha, Rafa? Eu trabalho com capoeira, né? Capoeira inclusiva. É bem interessante porque eu entrei nesse mundo atípico também através da escola, né? Eu trabalhava na escola e eu comecei a lidar com um autista na escola e eu fui procurar dentro da educação física atividades para criança autista. Não estudei o autismo em si, mas atividades. E encontrei algumas, tanto é que, assim, esse autista, ele foi atrás de mim na clínica pediatréia, por isso que eu estou hoje. Legal. Né? Então, assim, coisas de 7, 8 anos atrás, né? Ele veio atrás de mim, porque o que aconteceu? O pessoal da escola não tinha um manejo com ele, e eu era o único que conseguia, né, trabalhar com ele. Né, fazer as atividades, ele fazia tudo direitinho. Tira, porque ele é mais bonito. E é interessante que eu fazendo essas atividades com ele, e um dia a mãe queria falar comigo. Só que todo mundo ficou apreensivo na escola. Nossa, a mãe quer falar com você. Aquela mãe quer falar com você. Aquela mãe quer falar com você. Até eu fiquei, nossa, e agora? O que aconteceu? E a gente tinha combinado um dia tal de conversar com a mãe. Só que aconteceu o quê? Eu encontrei essa mãe no estacionamento da escola. Olhei pra ela assim, ela vindo e falei, nossa, e agora? Isso é hoje. Aí ela já veio assim, me abraçando assim, falei,
É o exemplo que você deu. Só quero te agradecer. Ele já mudou o tônus, ele já. Mas só que a hora que ela Eu já abriu tava os braços, esperando, né? A hora que ela abriu os braços. Ela veio, me abraçou, me agradeceu, porque você tem um manejo com meu filho. Meu filho gosta muito de você, quando fala de você e tal. Eu falei, puxa, que legal. Aí eu passei esse feedback pra escola, né? Foi muito legal também, né? Minha primeira experiência com autismo e tal. E não tem preço, né? Hã? Não tem preço, Não tem né? preço. Foram se passando os anos, né? Chegamos até, né, assim, a pandemia, né? Aí a gente teve que parar com tudo. Inclusive eu até saí do colégio que eu estava. E um belo dia, como eu sou professor de capoeira, eu estava treinando capoeira. E a gente estava conversando sobre trabalhos, né? Aí um senhor veio e falou assim, vocês poderiam trabalhar com criança especial. Mas como assim, autismo e tal? Eu falei, eu trabalho, porque eu já pensei no menino. Uhum. Você trabalha? Então eu vou trazer meu neto com você. Vou trabalhar com você. Tá, beleza. Trouxe o neto. Nossa, totalmente diferente, como a gente falou, né? O autismo, né? Cada um é único. Cada um é um. Um menino totalmente diferente, isso em 2021. Comecei a trabalhar com o menino. Entender as demandas, aprender mais sobre o autismo, né? E disso a mãe gostou do meu trabalho, comecei a atender outras famílias, porque uma mãe passa para outra, essa comunidade do autismo é bem, bem legal, as famílias, se você trabalha legal, elas te valorizam, elas te passam para outras pessoas, para outras mães, verdade, né? E foi indo, uma mãe, uma família, outra família. Aí o que eu pensei na capoeira? Poxa, professor de capoeira. E eu comecei a ver que assim, essa situação, atividade para atípico, assim, bem centralizada, ainda começou a ter agora. Na época, não tinha. Falei, poxa, capoeira. O que eu vou fazer? Vou trazer a capoeira para essa turma. Mas assim, não tinha ideia de como começar. Né, não tinha ideia de como começar. Um belo dia, uma mãe me indicava muito para essas famílias. Só que eu não conhecia ela. Olha que interessante, eu não conhecia ela. Eu não conhecia ela, aí eu pensei assim, eu lembro, até falei aqui da questão do Dia Mundial do Autismo, né? Então, em vários lugares aqui de Jundiaí, as mães se reúnem para fazer uma caminhada sobre autismo, Parque da Cidade, outros bairros. E esse bairro era em Santa Gertrudes. E um dia eu olhei e falei, nossa, mas tem muita gente ali, né? Muitas famílias atípicas. O que eu fiz? Eu peguei o telefone, entrei em contato com essa mãe e falei, eu queria te retribuir pelo que você me fez ali, de me indicar para as outras mães. Aí eu pensei na capoeira e tal, falei, vamos fazer uma atividade de férias, era mês de férias, julho, e a gente faz um mês de férias com o seu filho. Daí ela falou assim, não, vamos fazer o seguinte, tem uma turma aqui de autistas, você não quer vir fazer uma atividade com eles? Eu falei, tá bom, vamos lá. Assim começou o projeto, hoje se chama projeto Vem Jogar Mais Eu Teia. Vem Jogar Mais Eu Teia. Vem Jogar Mais Eu Teia. Vem Jogar Mais Eu é uma música de capoeira, né? Então, Vem Jogar Mais Eu. Capoeira a gente fala que é jogo, né? É mais luta do que dança e cultura bem forte também, né? Mas a gente... Eu lembro da faculdade que eu tava dançando capoeira, falam tudo, né? Mas a definição de quem chega, né? É bem interessante isso, mas pense sempre assim, eu falo pra todo mundo, ninguém luta dançando. Exatamente. Tá bom, né? Então a gente já tem que pensar. Fez parte até dos jogos regionais já, como modalidade. Inclusive jogos regionais, viu pessoal? Já ganhei 3, tá? Tá. Mas ganhei 3, pessoal aí. Pessoal da Faculdade de Educação Física da ISEF, sabe? O brabo tem nome. Isso aí, né? Só não tem tamanho, sabe quando ele fica, quando ele fica com o tônus contraído? Pra saltar o bíceps. Isso aí é bem interessante, né? Bem interessante frisar. Então o projeto Vem Jogar Mais Eu Teia, a gente começou no Santa Gertrudes. Lá qual que é a ideia? Qual que é a ideia do projeto? O projeto é a gente trabalhar com as crianças autistas, né? Porém, não temos só crianças autistas. Com a graça de Deus, temos Down, temos deficiência intelectual, bastante hiperatividade, bastante TDAH, né? É um projeto bem bacana, onde a gente trabalha todas essas questões, as questões de interação, compartilhar, esperar, trocar, né? Dentro disso, o que a gente pensa? A gente pensa nos pais. Por quê? Porque cada autista é único, então cada família sabe
momentos de crise, momentos para regular. Então os pais são obrigados a estarem no projeto. Porque imagina você trabalha o dia inteiro, né? E como é contraturno, você vai participar de uma atividade com o seu filho. Sim. No caso, filho atípico. Porque dentro das terapias você não consegue participar do desenvolvimento, Exatamente. né? Vou dar exemplo aqui, desfraude, andar de bicicleta, né? Correr, pular, saltar. Se você estiver com o seu filho dentro do projeto na capoeira, você consegue participar do desenvolvimento dele. E a qualidade do tempo também, né? Isso, qualidade de tempo. E pensando nisso, como a gente pensa que cada autista é único, a gente trabalha capoeira com pensando na psicomotricidade, né? De que maneira que ele vai agir, de que maneira que ele vai fazer, de que maneira que ele vai aprender as habilidades motoras, né? Então, assim, a capoeira, ela tem seus movimentos em si. Então, a gente prisa o quê? A maneira que ele observa ou absorve a situação. Então, eu peço para ele fazer algum movimento. Esse menino já faz a ginga, vamos pensar na ginga da capoeira, já faz, troca o bracinho e tal, tudo faz tudo direito. Aquele ainda não está fazendo, mas ele entendeu. Então, ele já sabe. Então, ele está fazendo, ele faz o jeitinho dele, mas ele entendeu. Aí chega outro, vai e tal, e a gente começa trabalhar isso. Aí tem as cantigas, tem o ritmo, né? Inclusive, é bom frisar, vocês estão todos convidados. Obrigada. Só agora que ele me convidou. Tá, nós vamos completar 2 anos de projeto, tá? O projeto, no dia 31 de agosto, é um sábado, 2 horas da tarde, você está convidado, quiser participar. 31 de agosto, manda pelo zap. E estendo esse convite para todas as famílias atípicas que quiserem ir lá conhecer o nosso espaço, conhecer o nosso projeto, conhecer suas famílias. Tragam seus filhos também para treinar capoeira com a gente, né? E continua sendo em Santa Gertrudes. Hoje nós temos um espaço no Santa Gertrudes, um espaço lá no Vaguinho, né, no Aprimora Kids, lá que ele me chamou para trabalhar lá com ele lá também. Uhum. E temos um espaço na academia do professor Dorta, professor de capoeira também, que você deu um espaço pra gente lá. Tá, então vamos lá. Espaço Eloy Chaves, fica mais ou menos onde? Espaço Santa Gertrudes. Santa Gertrudes. Fica no Centro Esportivo do Santa Gertrudes. Centro Esportivo lá em cima, já sei onde que é. Isso. O espaço do Dorta. Do Dorta na Ponte São João. Ponte São João. E o espaço do Vaguinho. Jardim Pacaembu. Jardim Pacaembu. Então você tá quase região sul do região sul e leste. Assim, esse projeto é muito bacana. Inclusive, esse projeto é inscrito na Lei Rouanet, ele foi contemplado, né? Estamos só precisando agora entrar em contato com as empresas que queiram nos ajudar em questão da gente captar recursos para a gente abrir um espaço legal aí, onde a gente quer trazer essas famílias atípicas que não têm ainda condições de estar numa terapia, né, estar dentro de uma clínica, trazer esse projeto social para essas famílias ainda que não têm esse acesso aí. Né? Então, assim, uma coisa ainda inovadora, né? Está embrionária ainda, mas já deu certo. Com a graça de Deus, está muito bem fluindo, encaminhada. Minha família vem, meu filho também ajuda. É um projeto bem familiar, né? Que a ideia é essa, onde eu possa ir, onde meu filho possa ir minha mãe, meu Sim. pai, a minha avó, né? Nesse sentido. E assim, no primeiro podcast, eu conversei com o Alberto e com o Adriano. Eles trabalham como voluntários do projeto da Teia Down, que trabalha com pessoas com síndrome de Down. Sim. E lá, a vertente deles é o futebol. Sim, E eu, sim. na conversa, também perguntei a questão da família, né? Eles falam assim, a família é super parceira, mas é muito parceira. Futebol, né? Porque precisa, né, do desenvolvimento. A criança com atípica, ela já é discriminada pela sociedade do modo geral. Então, esse momento é o momento de acolher. Então, acho que é importantíssimo isso. E eu até dei um exemplo para eles de um time de handebol que eu treinei, que eram mulheres, todas trabalhadoras, que elas queriam disputar os jogos regionais. E era o jogo de handebol. E nenhuma jogava handebol. Sim. Elas não conseguiam fazer um passe de uma para outra. E o envolvimento da família, tu sabe, filha, pai, marido, namorado, tá todo mundo junto lá. Conseguimos fazer o jogo sair
no dia acho que nós jogamos 3 partidas, 2 ou 3 partidas, mas no dia que saiu o único gol do time, foi a final da Copa do Mundo. É a medalha da Rebeca. O resultado não é importante. O resultado não é importante. Assim, o resultado que vem é isso. Exato. É a família, é a união, é a interação. É você olhar em cada olho de cada praticante ali, você vê que tá feliz onde está. Sim. E se vai fazer o movimento certo, não é Não o é objetivo. importante, não é o objetivo. Não é porque isso. não é o rendimento que a gente quer. A gente quer que ele tente A fazer. vivência, ele precisa participar, ele precisa estar, ele precisa se sentir inserido, É inclusão. né, em algo. Porque a gente, é muito fácil hoje, um professor de qualquer modalidade, que está com a academia cheia aí, ele não olhar para essa questão. Porque imagina só, vai vir uma criança típica para ele, onde ele vai ter que mudar esse manejo, né? Vai ter que mudar essa estrutura e trazer essa criança lá. Só que como ele já tem 20 lá, vai ser ele não vai querer fazer esse manejo, mudar esse contexto. Sim. Né? O resultado é mais demorado. Então, mais para ele demorado, não é, pra ele não é bom, né? Para ele não é interessante. Não é interessante. Fazendo um recorte, né, eu falei da físio do meu amigo, né? E tem um menino que, quando eu estava na fisioterapia, eu acho que ele já fazia um tempo. E ele deve ter uns 12, 13 anos, ou nessa faixa de idade aí. E ele tinha problema motor. A perna dele, ele não conseguia movimentar ela para ser uma passada autônoma. Então ele ia mais que no tanco, né? Então eles tinham a qualidade do movimento que o pessoal da físio queria, porque precisava que ele melhorasse a passada dele para dar qualidade de vida para esse menino. Só que o atendimento era muito humanizado. Eu falo assim, o Igor, que é um menino que eu conheci lá, é o cara que fazia físio comigo, a paciência que ele tinha para chegar, ele explicar, se fazer entender, para deixar o menino fazer, e foi. Passou um belo de um tempo, enquanto esse menino no Maxi Shopping, andando. Ainda com a passada, não tão assim, mas eu já percebi que houve uma evolução. Esses dias eles colocaram no Instagram deles o menino conseguindo, depois de anos, fazer uma pedalada na bicicleta ergométrica sozinho. Eles tiveram que prender o pé do menino no pedal, só que ele conseguiu fazer o movimento inteiro, o ciclo inteirinho do pedal, assim, sozinho. Assim, que vitória. Pra gente que é da área, arrepia. E olha que o resultado foi demorado. Sim, mas não dá pra ser de curto prazo. Não dá. Não é padaria que você vai lá, me dá um sonho e daqui 5 minutos tá pronto. Não é. Exatamente. Além da capoeira, você trabalha com recreação também. Eu trabalhei com recreação. Hoje eu já parei já. Parou? Porque assim, senão minha esposa manda embora de casa. É muita coisa, né? Fala por mim. Eu dei aula de futebol também, né? Eu já trabalhei com recreação. Hoje eu falo assim, estou na prefeitura, estou muito bem encaminhado, não vou precisar trabalhar em recreação. Hoje, porque é cansativo. Cansativo, assim. É gostoso, assim. Mas se juntar o cansaço do trabalho, nós 4 juntos, não dá uma recreação disso. Não dá. Mas assim, eu acho que são fases, né? São momentos que Passei dessa fase, ainda Pois bem. Fase 2, pagar boleto. Acredito eu, né? São fases e a gente passou por isso, né? Cara, acho que o começo da maioria dos professores de educação física é recreação. Não tem como fugir disso. Tem seus ganhos também, Tem, né? claro que tem. Eu acho que todo professor que passou pela recreação, ele ganha repertório. Sim. Porque por mais que a brincadeira ela seja meio padrão para os eventos, eu trabalhava muito em evento de empresa. Então, fiquei muito na piscina, fazia muita recreação, trabalhava em chácara com idosos. Então, o repertório que você ganha e a sagacidade de você resolver coisa rápida, porque nem tudo é... É uma MacGyver, né? Então assim, tá fazendo tal coisa, aconteceu uma coisa assim, você já tem uma sacada, vamos mudar pra cá. Começou, choveu. Aí. O que eu faço? O que eu faço? Vai ficar chorando naquela chuva? Ou vamos resolver a coisa aqui? Algo. Então, assim, acho que me deu uma boa bagagem. Sim. E a bagagem eu só carrego, hoje eu não preciso mais escrever. Deixa ela guardadinha. Daqui a pouco vai que. Experiência. Vai que. E o senhor, Vaguinho? Cara, já falou do seu espaço que você já tem? Eu comecei, né, da música, não vim da música, depois fui para educação física e comecei a atender
indo nas casas, em domicílio. E em a domicílio eu via que eu conseguiria atender mais se eu abrisse um espaço. E foi bem do meio da pandemia que aconteceu. Porque assim, eu dava aula no estado, fui na prefeitura, depois fui pro estado. E aí, a hora que estava marcado para eu ir numa clínica da Carol até, e veio a pandemia. Veio bem, tipo assim, eu saí, pedi a conta do estado, estava indo para lá de ônibus, e aí deu a informação de falar, vamos fechar, não vai dar para fazer mais. E ela ligou para mim, Vaguinho, você viu o que tá acontecendo? E aí, nesse dia eu falei, minha Nossa Senhora, que eu vou fazer? Tenho meus filhos para cuidar, o que vai acontecer com a minha vida? Aí eu comecei a postar vídeo com meu filho fazendo em casa. A partir do momento que comecei a postar vídeo com meu filho fazendo em casa, eu comecei a postar mais. E aí veio o convite, as pessoas, preciso, você vem em casa. Foi indo. Encheu a agenda. Eu falei, de repente eu tenho dia 2 de manhã, que saia de um lugar para ir para outro. A gente vai deslocando, né? Sim, aí eu falei, poxa, eu vou abrir um espaço. Fui juntando um dinheiro, daqui a pouco a sogra falou, não, eu também ajudo. Eu falei, então vai ser agora. E coincidiu da moça, da vizinha lá, falava, Vaguinho, tem esse espaço aí, você que vai usar. Eu falei, não, vou te fazer uma coisa que você não tem como negar. Ela foi ver aqui, deu um baita desconto no começo do aluguel. Aí eu consegui construir, montar e graças a Deus hoje tenho meu espacinho bonitinho. O pessoal ainda fala, poxa, isso é uma franquia, você não quer ajudar eu fazer alguma coisa a mais? Eu falei, não, a gente tenta, mas o Vaguinho é com aquele caseirinho, pé no chão, aquele pé fincado no chão. E aí a clínica fez um convite para eu trabalhar na clínica e eu acredito no conhecimento, sabe? De ter conhecimento. Sim. E quando eles me convidaram, eu fiz um curso lá, né? Eles viram que eu era da psicomotricidade e aí eles estavam precisando. E aí eu aceitei. Falei, poxa, mas eu tenho meu espaço aqui, já tenho uma agenda fechada. E realmente eu estava com a agenda fechada. Aí eu falei, eu preciso aprender mais coisas, eu vou arriscar. Cheguei nas famílias, passei para esses 4, 5 que tá aqui da tarde, eu vou passar para esse lado, vou atender de manhã lá. Aí depois, preciso de mais um dia, Vaguinho. Fui juntando, peguei os 2 dias, falei, poxa. E aí foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, assim, porque os profissionais que trabalham ali na clínica, na Pediatherapies, eu gosto demais, sabe? São profissionais que agregam muito conhecimento pra gente. Eu vim da educação física já fiz a pós-graduação já comecei a atuar. Então, na educação física eu já estava começando a atuar. Então, foi muito rápido as coisas acontecendo. E aí eu falei, poxa, eu preciso de experiência. Eu preciso conversar com os profissionais, eu preciso entender como que funciona uma clínica. Porque eu estou abrindo meu espaço, mas eu preciso entender melhor isso daí. E aí, acredito eu que eu caí no melhor lugar, né? E que eu aprendi muito, né? Aprendi demais ali, gosto demais onde eu estou, sou muito valorizado, o pessoal me respeita bastante. Então, acho que a partir daí a gente fica à vontade para trabalhar, fica à vontade para fazer o que a gente gosta. É o coordenador, né? Exato. É o nosso chefe. Com certeza, a gente vai conquistando esse espaço. E o meu espaço é um xodozinho. Eu trabalho uma vez por semana lá e à noite. Toda noite eu tô trabalhando lá, atendendo lá, né? E na terça-feira o dia inteiro, né? E aí é algo que a gente... Mas o que é legal nas 3 histórias, vocês não tiveram medo de ousar. Então, assim, o Aquateia, que você teve que tirar da cartola e pensar em enxergar essa possibilidade, é a capoeira, que teve que observar o entorno e falar, dá para fazer, e a possibilidade começou com o filho dentro de casa. Sim. Então, assim, isso é legal.
E esses dias veio uma professora amiga aqui no podcast e ela trabalhou comigo na prefeitura. E ela simplesmente falou assim, ó, eu não quero mais trabalhar. Ela com o marido, eles organizaram um plano de 10 anos. Falou assim, ó, a gente precisa ter os boletos, não dá pra falar, não quero mais, amanhã vamos fazer outra coisa, vamos vender arte na praia. Apesar que ela é artista. Mas eles organizaram a vida durante 10 anos e nesses 10 anos eles começaram a construir o plano deles. Foram lá, tal. Em 5 anos conseguiram resolver tudo. Hoje eles têm um box aqui no Mercadão e na verdade hoje eles têm 2, porque eles tinham uma loja que era a primeira loja deles. Eles alugaram o outro box, transferiram a loja para esse segundo box e o primeiro box onde que eles estavam fazer curso. Então assim, é a falta de medo de você avançar. Sim. Então, acho que a gente estava batendo papo um pouco antes aqui, como é gratificante a gente ver amigos bem. Verdade. Então, é ruim a gente ver amigo, como eu já vi, tava saindo da casa de um outro amigo meu, 11 horas da noite, fui jantar na casa dele lá, pego o meu carro, tô saindo assim, um amigo que participou da minha infância estava catando latinha. Então, isso é difícil. Então, que a gente ouse com o pé no chão sempre, né? Porque ninguém vive de nuvem, né? A gente precisa agraciar a família com dinheiro, a gente precisa dar oportunidade para os filhos, precisa trazer os filhos, precisa sair dessa cidade e vir para outra cidade. Sim. Então, assim, e o mais engraçado, você eu já conhecia. A gente trabalhou junto na prefeitura e nós trabalhamos juntos no desafio da Herbalife, que era na época que eu tinha o espaço. Sim. O Rafa, eu já conhecia, porque eu trabalhei, ele foi trabalhar numa festa, por isso que eu lembrava da recreação, de um amigo meu. E quem veio atrás para conversar foi a Rúbia, que a gente não conversava, mas é o poder do elo. Sim. Veio através da Teia Down, que é a instituição do primeiro podcast da que a gente estava conversando. Kelly, né? A Kelly, que abriu oportunidade pro Alberto e pro Adriano estarem aqui. Aí conversei tudo com ela, falou tal, conversa vai, conversa vem. Ela falou, vem conhecer, tal. Fui conhecer. Chego lá, dou de cara com o Rafa. Ela fala, Vaguinho, puta, conheço. E como que são as coisas, né? Legal. Eu fui fazer a visita com vocês numa segunda-feira. Na quinta-feira anterior, eu participei de uma reunião com mães atípicas, famílias atípicas, porque tinha pais, tinha mãe, tinha avós, tinha tudo, toda a composição familiar estava lá. E uma das pessoas que trabalha, que coordena a questão das mães atípicas, é uma amiga de infância. Ela, da mesma idade da minha irmã, se eu não me engano, as duas fazem aniversário no mesmo dia, mas eu não tenho certeza. Cheguei lá, fui cumprimentar ela, tal, e papo vai, papo vem, papo vai, papo vem. Ela falou, das mães atípicas, tá me contando um pouco da história, como funcionava, como que era, tal. Aí ela me fala, minha filha tá fazendo terapia, tá fazendo com o Vaguinho. Eu falei, eu conheço o Vaguinho. Você tem foto dele aí? Ela mostrou assim, eu vou conversar com ele na segunda-feira. Então assim, tudo conspira. Tudo conspira. Quando você está fazendo coisa pro bem... E para deixar mais, fechar mais o elo ainda, eu atendo o filho da Kelly. Da Kelly. E é o sobrinho da Kelly. Para fechar mais. Então assim, é legal porque a gente vê o poder de mobilização, né? Sim. Então assim, fala-se muito do efeito borboleta, né? Tem o efeito borboleta pro bem e o efeito borboleta pro mal. Sim. Então, quando a gente começa a fluir coisas boas, elas vão ligando pessoas sempre boas, né? Então, o Vaguinho apareceu no Herbalife, a convite... Você lembra quem convidou você? Foi como que ele chamava o dono lá, o gerente mesmo? Marcel, Emílio... Marcel. Então, chamou através do Marcel, não conhecia. O Marcel tinha um espaço lá no Pacaembu. Ele montou, ele abriu espaço ali e aí colocou uma outra pessoa. Tinha espaço lá, o pai dele tinha no centro da cidade. Aí foi chamando, conectei com ele, depois prefeitura e assim vai. Então, assim, acho que a nossa área da educação física, ela tem muitos ramos, né? Sim. Então, tem espaço para muita gente. Tem espaço para todo mundo, na verdade. Então, eu na frente de casa agora abri uma academia. Da porta da minha casa, na porta da academia, dão 3 minutos a pé. Primeiro dia que eu cheguei na academia, fui me ambientar, que é aquela questão da gente entender aquele espaço no que a gente vai habitar, né, porque vai ficar um tempo lá dentro.
Aí eu conversei com um professor, bem mais novo que eu, tá? Acho que recém-formado da faculdade, conversei com ele, me explicou algumas coisas e tal. Uns aparelhos que eu nunca vi na minha vida, eu fiz musculação em 2012. Eu não gosto da academia, eu gosto de correr, eu gosto de pedalar. Isso é o que eu gosto de ar livre, sol, vento do rosto. Academia fechada eu não gosto, mas agora eu preciso por causa do meu joelho, né? Preciso fortalecer. Cheguei lá, falei com o menino e tal, beleza, menino, professor, né? Respeitar nossa profissão. Professor e tal, ele saiu, e depois ele foi dar uma assistência para uma pessoa no fundo da academia. E eu estava no aparelho, o leg horizontal, não o 45, mas horizontal. 45 eu não estou fazendo ainda, porque eu não estou com segurança por causa do joelho, né? Vamos fazer horizontal. Aí chegou outro professor. Aí ele chegou assim, perguntou se tá tudo bem, todo mundo tá se conhecendo na academia, a academia é muito nova e tal. Aí ele saiu, ele voltou, ele deu 2 passos e ele voltou. Ele falou, desculpa, prazer, Gabriel, como que é o seu nome? Eu falei, eu sou o Serginho. Aí ele olhou pra mim assim, Serginho? Eu falei, mas você não fez professor aqui embaixo? Que a academia é perto de uma escola que eu trabalhei. Eu falei, fui. Você foi professor. Fui professor do menino, agora menino, né? Hoje, professor. Aí depois eu descubro que mais uma menina da academia é professor, está se formando em educação física. Tem um caso que eu contei no primeiro episódio também. 2 meninos, envolve o menino da academia, o Gabriel, que é professor lá, e o Leonardo, que também é professor de educação física, os dois fazem educação física. E tem o Nicolas, que eu estava conversando com ele esses dias no Instagram, que tem um projeto de golfe em Itupeva. Que legal. Então, assim... Pode ter certeza que você influenciou diretamente. Cara, eu fiquei muito feliz. Porque, influenciou assim... diretamente. Isso é legal. Ali com certeza teve momentos que falei, que foi o que eu estava comentando. A gente vive de uma situação ali que a gente teve uns prazeres ali muito, muito bom de conquista. Marcantes, né? Que ficou ali na memória, falou, e isso vai reverberando na nossa vida. E aí faz com que a gente, em determinado momento, escolha, liga o prazer traz esse insight e fala, poxa, peraí, é nisso que eu quero atuar. Você vê, o Leonardo e o Gabriel, eu dei aula para eles em 2006, 7 e 8. O Nicolas, eu dei aula para ele 9, 10 e 11. 2009, 2010, 2011. E eu lembro perfeitamente deles na aula. O Nicolas é maior que eu, magão, ele faz o basquete 3x3. E toda vez que ele ia falar, ele levantava a mão e ficava em pé. Levantava a mão e ficava... Eu falei, o que aconteceu? Tá amarrado o negócio, você levanta, tem que esticar o joelho. Era muito bacana. Mas é bem gostoso isso. Gente, pra gente encaminhar pro... E só posso dar um recadinho, né? Pô, não, pra gente caminhar, isso que eu vou falar. 7 de setembro, pra você ver como é amplo, né, esse mundo, a gente fez uma parceria com um profissional de educação física de Sorocaba e a gente tá indo levar o Relation Play pra fazer uma vivência com pessoas adultas com síndrome de Down. Estaremos em Sorocaba, dia 7 de setembro. É isso que eu ia falar, pra gente caminhar pro final, vocês querem complementar com alguma informação que às vezes no bate-papo a gente acaba deixando passar, tem alguma coisa que ficou sem complementar, a gente finalizar o... Não, acho que a gente só tem que agradecer a oportunidade e dizer que, assim, algo que me admira muito não digo que é coragem, mas essa disciplina, vamos dizer que é coragem dessas famílias que lutam todos os dias para poder, dar essa continuidade, essa oportunidade para essas crianças poder vivenciar e ser o que elas quiserem ser dentro daquele contexto, porque é muito difícil o que elas vivem, o que elas passam, né? E os julgamentos que elas são impostos para elas, as exclusões também, né? Então, assim, tendo capoeira, tendo aquaplay, tendo Aquaterra. Aprimore Aquaterra. o que eu falei? Aquaplay de apertar. Isso aqui de apertar. Ele Lembrou que me trollar. Ele tava com saudade. É que o play é do jogo, calma. Menor idade. Então, e fora a clínica Pediatherapies que eu tá oferecendo, ela tá oferecendo, Tem agora capoeira vai ter lá, hein? balada, tem capoeira lá, na tem balada,
ela, tá levando pra rapel, tá levando pra... Tá, esportes radicais. Pra Patinação. canoagem, Nós patinação. somos no Guarujá. No Guarujá. surf. Surf, Então da hora. imagina todas essas crianças vivenciando algo que, vamos pensar que 2 anos atrás, 3 anos atrás, é impossível de pensar nisso. Então hoje, boliche. Então a clínica Pediatherapies está proporcionando várias oportunidades assim para as crianças, para as famílias, inclusivas, né? Pra que eles assim, podem. que poxa vida, é interessante a gente saber que existe. Então, e essas famílias estão participando, a felicidade, o brilho nos olhos delas é algo que você fala, não acredito. Quando isso, né? Eu falo 2 anos, porque tudo que está acontecendo, kart para essas crianças, sabe? É muito. O skate, tem o skate em Tupéva, que é adaptado. É muito legal. Então, existe hoje várias está tendo várias oportunidades, né, para poder incluir as crianças. Então, o recado que eu dou para as mães é que continue firme e forte, porque o mundo é nosso. Tem uma criança que fala, uma família que fala que como que é do menininho, ele é Down. Aí ele fala, cabe todo mundo no mundo, né? Cabe todo mundo no mundo. Então, assim, exatamente, levanta a mãozinha, ele fala. É muito interessante. Então é isso que é o recado que eu queria. E entender também, né, que a terapia não é só dentro de 4 paredes, né? Não é só aquela exatamente. terapia tradicional. E não, a clínica consegue levar para fora, para novas vivências. Precisa tradicional ainda, Exato. mas que a gente possibilite outros momentos para a criança, né? Sim, É importantíssimo. Rafa, quer complementar alguma coisa? Eu costumo dizer da simples frase, eu acho que a clínica em si, nós aqui também, nós vivemos um sonho, né? E o maior idealizador do seu sonho é você mesmo. Exatamente. Então a clínica foi um sonho, né? Lá da Pediatherapies, o projeto meu é um sonho, o Primore Kids é um sonho, né? O projeto da Rúbia também é um sonho. O meu tem que sair daqui, tem que sair do papel aqui em Jundiaí. Então assim, mas é aquela coisa, é acreditar no próprio sonho e a gente dá mais um embora. E é interessante também as famílias atípicas, né, em relação da clínica, tenham certeza que a gente está aqui para ajudar da melhor maneira possível, agradecer também, né, porque esse mundo atípico aí vem abençoando a gente de uma maneira tão eficaz em todos os sentidos, questões financeiras, questões afetivas, aprendizagem, né, porque eles mais nos ensinam do que a gente passa algo, né. Exato. É importante frisar isso e agradecer também o espaço, né, da gente poder falar um pouquinho do nosso trabalho. Obrigada, viu, Serginho? Poder conversar bastante, ver o quanto é importante a gente fazer educação física, né, a nossa área que não é só jogar bola, né? Não é só jogar bola, rola a bola, né? Rola a bola, é isso aí, aqui a gente fala muito disso aí, rola a bola, mas é muito mais que isso, é muito mais que um simples esporte, né, que a gente sempre ouve por aí o pessoal fala. Exatamente. É gratidão. Gratidão, acho que é a palavra interessante aí. E é isso. Muito feliz, né, de fazer parte da clínica que eu estou hoje, principalmente com esses 2 monstros aqui. Eu não tenho nem o que falar, assim, enquanto eu aprendi com eles, e o Vaguinho sempre foi uma referência pra mim. No começo, quando eu tava lá em São Paulo, eu cheguei até a conversar com ele, tipo, deixa eu trabalhar com você, e ele não me deu bola, não. Não me deu bola. Valorizando o passe. Mas exatamente. Agora mudou, graças a Deus. Mas tá vendo como valeu valorizar? Exatamente, mas é isso, é aprendizado e assim, e realmente as famílias não tem que perder a fé não, e nem a garra de lutar e levantar essa bandeira de inclusão, porque o mundo é de todos. O Rafa falou uma coisa muito importante, né? Que o quanto que o professor de educação física, mas levando para todos, quanto o professor é valorizado, né? A área de educação física ela é muito, mas muito ampla. A educação física ela tem espaço para muita gente trabalhar. Nós 3 somos de épocas diferentes de faculdade, nós 4 somos de épocas diferentes de faculdade, e que todos estão trilhando o seu caminho. Sim. Então, vocês 3 trabalham no mesmo espaço, mas que têm trabalhos distintos também. Sim. Então, quem se destaca é quem ousa. Quem fica só no quadradinho não vai, né? Não vai pra frente. Uma vez eu dei um exemplo aqui, tratando de office boy, porque eu fui guardinha lá atrás. Eu também.
Eu era mais novo. 29ª turma era. Eu sou mais novo. Eu acho que eu fui na 42ª. Tá vendo depois? A minha turma foi a primeira turma de guardinhas na prefeitura. Lá, eu podia muito bem ir, sentar, pegar o papel e levar para outro lugar, ou eu entender o funcionamento e usar. Na época, tinha eu e um amigo meu, o Richardson, nós fizemos um jornal. Então a gente fazia um jornal, a gente datilografava o jornal, a máquina de escrever, a IBM elétrica. Tô falando. Cara. Mimeógrafo. Quando eu fui fazer, acabou. A Agora guardinha eu vou fazer datilografia. Aí, acabou, Ah, mas eu não da teve, computação. eu não fiz datilografia. Foi Era autodidata lá. Mas assim, nós começamos a criar um jornalzinho entre os guardinhas. Nós éramos em 14, então a gente pegava as histórias de cada setor, cada um ouvia, a gente montava, a gente tá. E tinha na época tinha um jornalista muito conhecido de Jundiaí, que era o Alcir, e ele ajudava muita gente. Sim. Na parte de montar, falar, coloca isso aqui, é legal de colocar isso aqui. Então ele foi. Então assim, daí a gente começou a se destacar. Saí da guardinha, fui, andei, fui pra Câmara, fui pra trabalhar em escola particular, escala rotativa, prestei um concurso, passei. Estou há 18 anos na prefeitura, já fui supervisor de educação física, coordenador de espaço do laboratório de tecnologia, que eu jamais imaginei pisar lá dentro. Então eu fiz uma formação, acho que em 2018, 2019, no laboratório, que eu falei assim, nossa, foram 2 horas que nós ficamos lá. Eu falei, nossa, não tem nada pra mim aqui dentro, né? Hoje eu coordeno o espaço. Então por quê? Não quis ficar lá dentro, quis ousar, né? Sim. Então assim, Perfeito. tem o projeto do Rafa, que está aprovado pela Lei Rouanet. Opa! Tenho amigos que são empresários, tenho amigos que são diretores de empresa. Então vamos conversar com uma galera aí, vamos ver se consegue. Estamos abertos a negociações. O Acateia, a gente conversa como que pode fazer e vamos colocando mais, né? Basta uma academia e abrir as portas para inclusão. É abrir isso as aí. portas para inclusão. A fala é essa. E eu conheço 3 donos de academia Olha aí. com piscina. Tá vendo? Começou uma Vamos lá. história. E fez faculdade. Ela trabalhou comigo. Ela uma turma. Os 3 eram da mesma turma, né? Mas os 3 são 1 ou 2 turmas depois da minha da faculdade. Porque eu tô com 24 anos de formado eu tenho. O Vaguinho tem um pouquinho mais. Veja bem. Gente, é isso? É isso aí. É isso, Então, isso aí. legal, bacana. Pessoal, hoje foi mais um bate-papo com uma galera que é muito gente boa. Não temos nenhum tipo de roteiro hoje, foi do jeito que veio. Exato. E o assunto fluiu porque aqui todo mundo quer evoluir a nossa área, todo mundo quer evoluir a área inclusiva, dar acesso e oportunidade a todos. Eu acho que esse é o recado que fica hoje, né? Nós viemos de áreas diferentes, mas nos unimos aqui por conta de uma camada da inclusão que a gente precisa. Então, mais uma vez o podcast Pode Ser. É isso aí, galera. Valeu. Faltou uma coisa. Força máxima! Valeu!